Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e hoje eu trago para nós conversarmos um pouquinho o livro Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury. Para início de conversa, quando a gente pensa em corpo de bombeiros ou quando a gente pensa nos bombeiros, a gente pensa numa instituição, numa organização de salvamento, de busca, de prevenção e combate a incêndios. Acontece que os bombeiros de Fahrenheit 451, eles não apagam incêndios, muito pelo contrário, eles são os responsáveis por provocá-los. Parece estranho esses profissionais com toda essa história de contribuir para o combate de incêndios, a prevenção, o controle, os socorros, eles agirem dessa forma. É que no caso Fahrenheit 451, a segurança é outra. Protege-se as pessoas contra o inimigo que não é mais o fogo. E é preciso agir contra esse inimigo. Pasmem vocês, o inimigo são os livros. É que a obra Fahrenheit 451 é uma distopia e por isso nos causa esse estranhamento. Bom, diferente da distopia, a utopia é uma reação ao presente, porque o presente nos incomoda. E por isso a gente imagina um futuro. E esse futuro, claro, melhor do que o agora. A utopia é um não lugar, ele é distante, ele está no horizonte. E a utopia faz com que a gente queira alcançar esse horizonte, a gente queira chegar lá, mesmo que a gente não consiga atingi-lo. Mas a gente tenta, porque o aqui e o agora, o presente, ele não nos contenta. Daí a ideia de um local idílico, perfeito, onde tudo está em harmonia com tudo. Já a distopia, que é o caso de Fahrenheit, também é uma reação ao presente, mas é a constatação de que está tudo tão ruim, o caminho é irreversível e não havendo mais volta, a gente conclui que o mundo se tornará cada vez pior. As dificuldades, elas ganham um tom de aprofundamento no totalitarismo e no obscurantismo. Em narrativas como Fahrenheit 451, nós temos um alerta, aquela velha história, nada é tão ruim que não possa piorar. Por isso, precisamos despertar. Fahrenheit 451 foi escrito em 1953, após a Segunda Guerra Mundial. O escritor nasceu em 1920 em Illinois, nos Estados Unidos. Cursou o ensino médio e continuou seus estudos como autodidata. Escreveu várias obras de ficção científica e ganhou vários prêmios, inúmeros prêmios. Mas foi Fahrenheit 451, lançado em 1953, que o consagrou. E é de 1966 o filme por François Truffaut, Fahrenheit 451. Ray Bradbury morreu em 2012, com 91 anos de idade, em Los Angeles. Segundo o autor, ele não tinha dinheiro para ter um escritório, para poder se concentrar, reunir seu material e escrever. Até porque ele tinha crianças em casa. E então, por conta dos filhos, das crianças em casa, ele resolveu escrever na sala de datilografia do porão da Universidade da Califórnia. As máquinas, imaginem vocês, eram alugadas a 10 centavos por meia hora. Bradbury diz que, nesse caso, ele tinha duas motivações para escrever. Primeiro, as crianças, ele precisava sair de casa, ter um lugar mais tranquilo para poder pensar e escrever. E o segundo motivo era a questão do pagamento, Ele pagava o aluguel da máquina durante aquele meia hora, uma hora, enfim, naquele estilo tempo e dinheiro. Ele terminou a primeira versão de Fahrenheit 451 em aproximadamente 9 dias. Ele achava fantástica a ideia de escrever numa biblioteca porque ele estava dentro dela. E o tema de Fahrenheit 451 é exatamente a queima de livros. E é esse mesmo enredo, a queima de livros. E numa contradição terrível, porque era realizada pelos bombeiros. O título Fahrenheit 451 significa a temperatura da queima do papel, ou seja, a combustão do papel. E isso em Celsius seria mais ou menos 233 graus. É importante também a gente pensar um pouquinho, porque em relação a outras distopias, como 1984, Laranja Mecânica, Admirável Mundo Novo, a obra Fahrenheit 451 não se centra exatamente nos sistemas totalitaristas europeus, como o nazismo, o fascismo, mas principalmente na sociedade, relacionando-a à indústria cultural e ao consumo. O enredo de Fahrenheit 451 é ambientado nos Estados Unidos num futuro próximo. A princípio, queimar livros era um prazer para o bombeiro Montague, que vivia pacatamente com sua esposa e tinha esse ofício transmitido de pai para filho. Seu avô era bombeiro, seu pai também e ele também. Tudo estava bem nessa realidade, até que acontecem duas coisas. Primeiro, ele conhece Clarice, sua nova vizinha. E é interessante que essa amizade que surge entre ele e Clarice o chama para fora desses entorpecentes sociais da sua época. No caso,
sua profissão alienante, que englobava, neutralizava e hipnotizava a sociedade, deixando os cidadãos alheios a qualquer tipo de reflexão. A personagem Clarice era uma adolescente de 17 anos que tinha hábitos diferentes para aquela sociedade da época. Por exemplo, ela gostava de caminhar sozinha à noite, sentir o cheiro das coisas. E logo no primeiro encontro, ela diz a Montague que não tem medo dele, fazendo alusão por parte dessa sociedade que tinha medo desses bombeiros, que ateavam fogo aos livros. Ela não tinha medo dele porque, afinal de contas, ele era só um homem. E é interessante que com essa fala, Clarice humaniza Montague. Clarice pode ser pensada como símbolo do questionamento, da reflexão, do incômodo diante daquela sociedade vigente. E ela indaga a Montague se ele não lia os livros que ele queimava, se antigamente os bombeiros não apagavam o incêndio ao invés de provocá-los, e se ele era feliz. É engraçado porque ela tira Montague de seu lugar comum, apontando as sutilezas do mundo e provocando nele novas categorias de pensamento e sentimento. Engraçado que, embora ela goste de observar as pessoas, ela, conversando com Montague, conclui: as pessoas não conversam sobre nada. Elas devem falar de alguma coisa. Não, de nada. O que mais falam é de marcas de carro, ou roupas, ou piscinas, e dizem: que legal. Mas todos dizem a mesma coisa, e ninguém diz nada diferente de ninguém. Após essas inquietações despertadoras por parte de Clarice em relação a Montague, ele passa a enxergar sua casa como uma câmara fria, como um mausoléu, escuro e sem vida. E encontrar sua esposa era algo previsível. Reiterando esse vazio existencial, numa noite, quando Montague chega em casa, encontra Mildred, que era sua esposa, desmaiada porque ela havia tomado remédios demais. E aí foi necessário socorrê-la. Também é interessante o contraste entre a casa de Clarice e a casa de Montague. A casa de Clarice desponta nesse horizonte dessa sociedade, porque a casa de Clarice era iluminada, saíam risadas lá de dentro, enquanto que todas as casas da vizinhança, inclusive de Montague, era apagada, fria, sombria. As casas tinham grandes telões interativos, algo como um reality show, e os personagens desses telões eram considerados parentes. Havia um controle das informações e os livros eram proibidos nessa sociedade que vivia em função da tecnologia. E claro, uma tecnologia alienante. Observe, Ray Bradbury traz em 1953, nessa ficção, uma TV interativa, em que as pessoas convivem, interagem com os meios de comunicação, e esses meios de comunicação injetam nessa sociedade de Fahrenheit 451 os prazeres do entretenimento e do consumo. E os cidadãos compram essa ideia. Eles abrem mão do direito de ler pelo prazer desse tipo de entretenimento e de consumo. Em relação aos vizinhos, os vizinhos funcionam como numa sociedade inquisitorial. Qualquer suspeita da presença de livros é denunciada. E os bombeiros vão averiguar. Encontrando livros, os bombeiros queimam, inclusive as casas. A vida então é pronta, é teleguiada, a tal ponto que os cidadãos recebem em sua casa um roteiro com o seu papel para interagir com esses telões, com esses personagens desses telões, durante a programação que toma conta das paredes das casas. E em meio a tudo isso, Clarice desapareceu. Montague, nesse processo que eu chamo de reumanização, começa a refletir. Ele quer saber sobre a história dos bombeiros. Ele busca as regras, os fundamentos. E a narrativa, ela contribui, ela vai dando indícios para a mudança dessa personagem. Quando, por exemplo, ao soar a sirene do bombeiro, Montague esquece o capacete e é lembrado por um colega, denotando com esse ato falho, que ele já começa a se desvencilhar daquela ideia antes tão bem acomodada, mas que agora causa perturbação e questionamento por parte dele. Bom, o primeiro motivo que desperta essa mudança do personagem foi Clarice. O segundo motivo para a tomada de decisão de Montague, para esse questionamento, foi um chamado que aconteceu. E tratava-se de uma denúncia anônima. Era a casa de uma senhora onde havia suspeita de haver livros. E realmente havia muitos livros. Então os bombeiros atearam fogo a esses livros, a essa casa, e esta senhora preferiu morrer junto com os livros queimada. Após esse acontecimento, Montague adoeceu. E é engraçado porque a doença ela é parte dessa reumanização. Tanto que Mildred
Mildred, sua esposa, diz que ele não pode estar doente, como se ele não tivesse direito a isso. Enquanto, gente, a morte da senhora queimada junto com os livros, quase uma fogueira inquisitorial, uma caça às bruxas, provoca em Montague uma maior curiosidade em relação aos livros. O que há, o que tem, o que os livros dizem que é tão proibido. Tanto assim que ele acaba por esconder um livro embaixo do seu travesseiro. Adoentado e faltando trabalho, o capitão, chefe de Montague, foi até a casa dele. E aí Montague aproveita nessa oportunidade para questionar por que essa caça aos livros, por que essa necessidade de queimá-los, por que a proibição de ler. E aí o capitão de Montague discorre a tese que sustenta a obra e que contribui para a compreensão tanto do personagem quanto da gente leitor. Segundo o que pensa a sociedade dessa época, nessa distopia, o capitão diz o seguinte: você pergunta quando tudo começou, esse nosso trabalho, como surgiu, onde, quando? Bem, eu diria que ele realmente começou por volta de uma coisa chamada Guerra Civil, embora nosso livro de regras afirme que foi mais cedo. O fato é que não tivemos muito papel a desempenhar até a fotografia chegar à maioridade. Depois veio o cinema, no início do século XX. O rádio, a televisão, as coisas começaram a possuir massa. Montague continuou sentado na cama sem se mexer. E porque tinham massa, ficaram mais simples. Antigamente, os livros atraíam algumas pessoas, aqui, ali, por toda parte. Elas podiam se dar ao luxo de ser diferentes. O mundo era espaçoso. Entretanto, o mundo se encheu de olhos e cotovelos e bocas. A população duplicou, triplicou, quadruplicou. O cinema e o rádio, as revistas e os livros, tudo isso foi nivelado por baixo. Está me acompanhando? Mais adiante, ele segue dizendo: a escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada. As filosofias, as histórias e as línguas são abolidas. Gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Queime-o. Descarregue a arma. Façamos uma brecha no espírito do homem. Quem sabe quem poderia ser alvo do homem lido? Eu? Eu não tenho estômago para eles, nem por um minuto. Capitão, chefe de Montague, ele continua dizendo: os negros não gostam de Little Black Sambo. Queime-o. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai Tomás. Queime-o. Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam? Queimemos o livro. Serenidade, Montague. Paz, Montague. Leve sua briga lá para fora. Melhor ainda, para o incinerador. Os enterros são tristes e pagãos? Elimine-os também. 5 minutos depois que uma pessoa morreu, ela está a caminho do grande crematório. Os incineradores atendidos por helicópteros em todo o país. 10 minutos depois da morte, um homem é um grão de poeira negra. Não vamos ficar arengando os in memoriam para os indivíduos. Esqueça-os. Queime tudo. Queime tudo. O fogo é luminoso e o fogo é limpo. Embora Fahrenheit seja uma história ficcional, é uma história de amor aos livros, de ressignificação. Por meio dessa curiosidade de Montague, contrariando o sistema, os livros são valorizados, tanto que se fala de cheirar os livros. Quem ama os livros tem certas manias como essa. Eu tenho essa mania de cheirar os livros. E nessa valorização, os livros são importantes pela qualidade, pelo prazer e pela aprendizagem. Nesse processo, Montague personifica a curiosidade diante do mundo, principalmente diante dos livros, em meio a uma sociedade cuja cultura estava fragmentada e a humanidade anestesiada. Um exemplo vinha dos bombardeios, porque havia uma guerra acontecendo aqui, mas não ganhava tanto relevo quanto os telões e a vida projetada, como nessa passagem. Numa das paredes, uma mulher sorria e simultaneamente bebia suco de laranja. Como ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pensou Montague embasbacado. Nas outras paredes, uma radiografia da mesma mulher revelava as contrações na viagem da bebida refrescante até o deliciado estômago. Bruscamente, o salão decolou num voo de espaçonave rumo às nuvens. Mergulhou em um mar verde-limão onde peixes azuis comiam peixes vermelhos e amarelos. 1 minuto depois, um desenho animado mostrava os 3 palhaços brancos se esquartejando mutuamente ao som de enormes gargalhadas.
2 minutos mais e o salão resvalou da cidade para os carros a jato, circulando ferozmente numa arena, colidindo e recuando, e colidindo entre si novamente. Montag viu vários corpos voarem pelo ar. E não é o que a tecnologia faz muitas vezes com a gente? Essa vivência e convivência em meio a milhares de informações sem gerar nenhum tipo de conhecimento? O bombardeio da guerra que acontecia aqui na obra pode ser retextualizado nos dias de hoje se comparado ao bombardeio de imagens, de músicas, de mensagens. Os aplicativos, as redes sociais, as mídias, que se superam a cada dia de uma maneira tão veloz que, na tentativa de buscar acompanhar esse fluxo, muitos de nós nos isolamos e nos tornamos, em alguns casos, dependentes tecnológicos, alheios ao entorno, sem consciência e sem criticidade. Em Fahrenheit 451, fogo é a resposta imediata. Estamos falando de um mundo de imediatismo. Ele deixa de ser catástrofe para ser higiene e é definido na obra como antibiótico, estético e prático. A inversão contida na obra em relação ao ofício dos bombeiros revela e reflete a inversão da sociedade. Pessoas que não conversam, não observam a natureza, não leem, mas se escravizam frente à tecnologia. E dependentes esvaziam-se. Montag, nesse caso, é o símbolo da resistência e retoma, como vocês vão poder ver lendo a obra, a ancestralidade das histórias quando se guardava na mente e se contava oralmente. Claro que a narrativa não para por aí, mas eu também não vou dar spoiler do que acontece. Posso dizer que a narrativa é emocionante, ela ganha um fôlego, acelera e a gente vai no encalço de Montag, que dá as costas para o sistema vigente, foge, torna-se foragido, é perseguido, tudo em prol do conhecimento, da leitura, da persistência dos livros e das histórias. Todos devem deixar algo para trás quando morrem, dizia meu avô. Um filho, um livro, um quadro, uma casa ou parede construída, um par de sapatos ou um jardim. Algo que sua mão tenha tocado de algum modo, para que sua alma tenha para onde ir quando você morrer. E quando as pessoas olharem para aquela árvore ou aquela flor que você plantou, você estará ali. Não importa o que você faça, desde que você transforme alguma coisa, do jeito que era antes de você tocá-la, em algo que é como você depois que suas mãos passaram por ela. A diferença entre o homem que apenas apara gramados e um verdadeiro jardineiro está no toque. O aparador de grama podia muito bem não ter estado ali. O jardineiro estará lá durante uma vida inteira. Esse livro, ele nos afeta. Saímos dele indignados, com uma imensa vontade de fazer alguma coisa e nos juntar a Montag. A ação de queimar livros que nos remete a essa coisa inquisitorial, a idade medieval no que se refere ao não acesso ao saber pelo povo, mais adiante na história da humanidade é retomada por esses regimes totalitaristas. A imagem da queima dos livros leva o leitor a sentir dor, a sentir pena, a sentir revolta. Eu não consigo conceber o fogo sobre os livros sem pensar, sem lembrar de um provérbio que se atribui ao povo africano que diz assim: quando um idoso morre, é uma biblioteca que se incendeia. Claro que aqui eu comparo a oralidade com a escrita, mas em ambos há perdas irreparáveis. Esse livro deve ser lido por todos nós, independente de quaisquer bases culturais. É uma leitura muito fácil, uma linguagem é muito fácil. E ele deve ser relido. Ele deve ser relido em diferentes momentos de nossa maturidade, porque o assunto é atual. Ele distorce o propósito primeiro da missão, dos objetivos do Corpo de Bombeiros, já que a preocupação com os incêndios é tão antiga quanto o próprio fogo, e apesar de inverossímil, dada a sua função na atualidade, ele ganha um realismo muito grande dentro dessa distopia. Na obra, o Corpo de Bombeiros representa o sistema, a mão disciplinadora, porque são eles que detêm a técnica na lide com o fogo, empregado como ferramenta de controle de conhecimento. Eu espero que vocês tenham se interessado por esse livro, por essa obra, e se motivem a ler. Para quem ama os livros, para quem quer compreender, sua importância ou compreender um pouco dessa ideia de distopia, essa leitura é imprescindível. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram Fahrenheit 451, se vocês se motivaram a ler e as impressões de vocês sobre a obra, tá bem? Não esqueçam de se inscrever, de curtir o vídeo, deixar o comentário e compartilhar. Um grande abraço, até o próximo vídeo.